O título da mensagem de hoje é: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então nós somos ovelhas do Senhor. Amém. Mas inicialmente nós não éramos povos do Senhor, né? Senhor Jesus. Então nós viramos ovelhas do Senhor porque o povo judeu desprezou o Senhor, né? Senhor Jesus. E em João 10, Jesus fala para os judeus que ele é o bom pastor, Senhor Jesus. Então vamos ler João 10:1, Senhor Jesus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas o ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e suas próprias ovelhas as conduzem para fora. Senhor Jesus. Vamos ler o 5. Senhor Jesus. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje, irmãos, tem várias narrativas no mundo, né? Senhor Jesus. Mas nós temos que saber, irmãos, que nós somos do Senhor. Amém. Então, irmãos, o duelo de narrativas hoje ele é muito usado, né? Seja na política, ou seja nas ideologias. Então, irmãos, se nós não seguimos de perto a palavra do Senhor, nós podemos cair numa narrativa errada. Narrativa, irmãos, para vocês entenderem, é algo que a gente não tem muito domínio sobre aquilo. Então eu não tenho domínio sobre carro, por exemplo. Aí eu vou comprar um carro. Aí o Mialik chega e fala para mim: esse carro é ruim, mas é porque ele quer comprar esse carro. Então ele não quer que eu compre, ele quer que eu desista para ele comprar. Aí chega o Vinícius e fala para mim: não, esse carro é bom. Como eu não tenho domínio sobre aquilo que eu quero fazer, irmãos, eu fico em dúvida. Então eu não sei o que fazer. Então eu estou entre duas narrativas, irmãos. E como que eu vou saber como que eu tomo a decisão certa, né? Então eu preciso ir num especialista, né? Então, irmãos, é isso que Satanás fez, né? E tenta fazer na vida da igreja. Mas nós não somos o que cai em narrativa. Amém. Porque nós temos um especialista. Amém. Que é a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus, ela é forte, irmãos. Ela é eficaz para destruir qualquer sofisma, para destruir qualquer castelo que nós temos na nossa mente. E Jesus é nosso bom pastor. Amém. É Ele que nos dá a direção. Amém. Nós seguimos Ele porque nós reconhecemos a voz dEle. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós não podemos ser enganados, irmãos. Senhor Jesus. Nós devemos ter pais espirituais, né? Então, como eu sempre costumo falar aqui, né? Eu tive um pai espiritual, mas infelizmente ele caiu, Senhor Jesus. Mas eu não tive só um, eu tive o André, né? Tive o Mealik, eu tive o Marcelino, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, quando eu ouvi algo estranho, aquilo me revolveu o estômago, né? Falei: Senhor Jesus, mas será que é isso mesmo? Então, irmãos, eu busquei na palavra, né? E eu busquei nos irmãos refúgio. E eu cheguei e eu falei: é isso mesmo, Marcelino? Aí o Marcelino pôde me orientar, né? Conforme na palavra. Senhor Jesus. Irmãos, nenhuma dúvida, né? Nenhuma rebelião provém de Deus. Amém. Provém de Satanás. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Senhor Jesus. Agora vamos ler o 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. O 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui o Senhor estava falando de nós, porque aqui ele estava dando
o discurso para o povo judeu. Senhor Jesus, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Então, irmão, olha que misericórdia nós temos nos dias atuais. Nós não éramos ovelhas, nós não iríamos entrar pelo aprisco do Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos buscou. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não sei quem que você era antes de conhecer o Senhor, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você tocou no Senhor, a sua vida mudou. Amém. Senhor Jesus. Amém. E você mudou o seu viver. Amém. Senhor Jesus. Amém. Isso nós temos provado, irmãos, aqui na vida da igreja. Amém. Então, irmãos, os adolescentes, eles eram antes de conhecer a vida da igreja. E agora eles são outros, né? Amém. Uns mudaram através do amor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Outros mudaram através da correção. Amém. Que também é um tipo de amor. Amém. Senhor Jesus. Mas o que muda, irmãos, realmente nosso ser, nosso coração, é o contato com a palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então o Mar costuma falar, né, que está há 40 anos na vida da igreja. Mas se ele não seguisse de perto a palavra, ele iria ficar pelo meio do caminho. Mas graças ao Senhor, irmãos, que nós temos um exemplo na vida da igreja. Amém. Que são nossos irmãos responsáveis. Amém. São fiéis transmissores da palavra. Amém. E não é assim em todo lugar, irmãos. Então quando eu fiz CEAP, a gente viajava, né, para conhecer as igrejas, né? E aqui em Colina, né, é um amor fraternal, né? Então os irmãos falavam, Júlio, mas o que tanto tem na igreja em Colina que você é louco pela igreja de lá? Eu falei, irmão, só você indo lá para saber. Eu não posso te explicar o amor que os irmãos teve comigo, né? E que agora eu tenho para com eles, né? É só você vivendo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, não são todas as igrejas, até mesmo dentro da vida da igreja, que vive a realidade do amor de Deus. Mas, irmãos, o que eu posso falar para vocês é que ninguém aqui é credenciado na vida da igreja, né? Ninguém aqui tem carteirinha de irmãos, não é? Então, ninguém segue o Pedro, teve que assinar um contrato, ou uma ata de assembleia, ou algo assim. Nós seguimos o irmão Pedro, porque nós temos que ele é o profeta. Amém. Enviado por Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, quando aconteceu isso tudo que a vida da igreja passou, muitos soltaram notas, irmãos, e falaram, nós não somos mais desse ministério. Então nós não somos ligados à vida da igreja por contrato, nós somos ligados porque nós acreditamos, né? E nós cremos que nós estamos na base certa, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E a partir do momento, irmãos, que eu não quero estar nessa base, é só eu simplesmente falar que não quero, né? Então, Senhor Jesus, mas essa não é a nossa realidade. Amém. Nós somos o que acreditamos. Amém. Os que permanecemos até o fim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Independente, irmãos, do que nós vamos passar. Então, se o Senhor não voltar, mas nós cremos que o Senhor vai voltar nos próximos anos, haverá outra divisão. Senhor Jesus, isso é forte, não é? Haverá outro tipo de contenda, porque Satanás entra no coração do homem. Mas nós temos que estar do lado certo. Amém. Nós temos que estar do lado da palavra. Amém. Senhor Jesus. Nós, na história da vida da igreja, nós temos que ser o que permanecemos. Sim. Senhor Jesus. Amém. Não é fácil, irmãos, falar, né? Se o Senhor não voltar, pode haver outros conflitos na vida da igreja, né? Mas é assim que é a história da igreja, né? Então, para nós avançarmos, nós temos que saber também como foi o passado da vida da igreja, né? E aprender com os erros, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus estava falando ali para os judeus, né? Que ele era um bom pastor, que ele vinha e fazia a vontade de Deus. Porém, irmãos, os fariseus, eles pensavam segundo a carne. Eles não estavam acreditando, irmãos, naquilo que o Senhor Jesus estava falando. Senhor Jesus, então vamos ler João 10, 19. Senhor Jesus, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Senhor Jesus, o 20. Muitos deles diziam,
ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouvisse, Senhor Jesus, o 21, outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Senhor Jesus. Avançando aqui, irmãos, agora vamos para o versículo 31. Não, vamos ler o 27. Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora olha o povo judeu. Olha o povo judeu. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Senhor Jesus. O 32. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Então, irmãos, rapaz, Senhor Jesus. Então, irmãos, o próprio Deus ali estava falando com o povo judeu. Mas o povo judeu, eles eram zelosos, né, quanto à lei. E o coração dele, mesmo com o Senhor Jesus falando, não amoleceu. E novamente, então já não era a primeira vez, eles pegaram pedra e queriam atirar no Senhor Jesus. Mas, irmãos, quando nós falamos a verdade para as pessoas, quando nós falamos algo que vem do coração de Deus, nós não devemos temer. Então disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por que delas me apredejais? Respondeu-lhes os judeus: não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Senhor Jesus. Então, irmãos, as coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Senhor Jesus. Então, eu imagino, né, o Senhor falando, né? Eu e o Pai somos um. E eles falam: rapaz, mas como que você e o Pai é um? Imagina a cena, irmãos. O Senhor Jesus ali e vários judeus pegando pedra para tentar apedrejar o Senhor Jesus, querendo achar blasfêmia naquilo que o Senhor estava falando, irmãos. E isso é muito forte para nós, irmãos, porque não é diferente nos dias atuais. Nós podemos fazer isso, mas hoje não é o Senhor Jesus que fala aqui por meio de nós. Ele não está aqui fisicamente. Hoje é o irmão Pedro que fala através do Senhor Jesus, né? Aqui na terra, por meio da palavra. Então, irmãos, quando nós acreditamos no profeta, nós acreditamos no próprio Deus. Quando nós blasfemamos contra o profeta, nós blasfemamos contra o próprio Deus. Senhor Jesus, é por isso que no nosso coração não pode haver dúvidas, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, algo que Satanás tem feito na igreja é tentar colocar dúvidas na nossa cabeça. Então, como que Satanás entra na igreja? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, Senhor Jesus, quando eu vou participar de uma audiência, né, eu tenho que defender os interesses do meu cliente. Então, tem várias técnicas no mundo que nós usamos para tentar colocar dúvidas, interesse, né, daquilo que nós estamos trabalhando. Então, primeira coisa, irmãos, é o duelo de narrativas. Então, olha como é que Satanás é astuto, irmão, e entra no coração da igreja, entra no coração dos irmãos. Então, uma narrativa, então eu vou falar aqui para vocês, que é aquilo que nós não podemos provar, né, que depende de outra pessoa. Então, Satanás vem através do irmão e fala assim para vocês: para onde que está indo as suas ofertas? Os irmãos estão pegando as suas ofertas, eles estão falando que é para a África, mas para onde está indo as suas ofertas? Você tem como provar para onde está indo as suas ofertas?
Mas nós cremos que está sendo usado para a pregação do Evangelho. Amém. Em toda a terra habitada. Amém. E aí você fica em dúvida, você fala, rapaz, eu estou ofertando aqui, para onde que está indo? Aí chega o irmão e fala, as suas ofertas, irmão, está indo para o avanço na África. Amém. Lá está o Levi. Está indo para o avanço na Coreia, lá está o Riad. Amém. Senhor Jesus, está indo para a pregação em Lorena, o Mateuzinho está lá. Mas, irmão, se você der lado para isso, a dúvida já entrou na sua cabeça. E mesmo com o irmão falando para você, você pode duvidar. Então, aquilo vai entrando na sua cabeça e você pode cair, irmãos. Senhor Jesus. Outra coisa também, que Satanás vem falando. Eu fui para o SEAP, né? E a minha experiência foi maravilhosa. Mas nem todo irmão pode ir para o SEAP. Aí a pessoa vai lá na rede social e fala, quando eu fui para o SEAP eu passei fome. Meu Deus do céu. Quando eu fui para o SEAP aconteceu isso, isso e isso. Misericórdia. É um acontecimento, irmãos, que às vezes não foi gravado, falacioso, né? É mentira. Senhor Jesus. Mas alguém gravou? Alguém que estava lá? Onde está esse alguém que estava lá agora? E aquilo entra no seu coração, porque você não estava lá, mas criou uma dúvida. É uma narrativa falaciosa, irmãos. E se você deixar entrar no seu coração, vai fazendo com que você tenha dúvida na palavra e nas ferramentas que o Senhor tem para avançar na terra hoje. Então, irmãos, não caiam em narrativas falaciosas, né? Procurem comunhão com os irmãos que estão à nossa frente. Amém. Ore na palavra. Amém. Senhor Jesus, amém. Creia, irmãos, que o Evangelho está sendo pregado. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a outra tática, irmãos, é tentar descredibilizar o portador, né? Senhor Jesus. Então, rapaz, mas quem que é o Júlio? O que ele está fazendo? Por que ele está dando a mensagem hoje? Senhor Jesus. Irmãos, se vocês forem falar comigo, vocês vão ver que tem muitos defeitos, né? E os irmãos fazem a mesma coisa com o irmão Pedro, né? Os irmãos que não estão mais entre a gente. O irmão Pedro está louco. O irmão Pedro, ele perdeu a sanidade mental. Senhor Jesus. E depois disso, irmãos, eles buscam apoiadores, né? Eles buscam pessoas para reforçar aquilo que eles estão falando. Então, existem dois tipos de personalidades, né, irmão? Aquele que influencia outras pessoas e aquele que é influenciado, né? Então, na vida da igreja, tem vários irmãos que influenciam as outras pessoas. Então, eu estou com uma dúvida no meu coração, eu chego lá para aquele irmão, eu falo, rapaz, você está vendo aquela casa de adolescente lá? Eu acho que não está dando, não. É muita gritaria, os adolescentes dão muito trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, não. Se ele for o irmão que tem barreira com a casa de adolescente, ele já vai buscar um apoiador. Se ele for em outro, ele vai buscar mais 3 apoiadores. E isso vai virando uma bola de neve, irmãos. Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que nós temos que ter a personalidade do homem de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tem um hino que fala que castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, não caiam nessas narrativas, né? Igual o povo judeu caiu, né? Senhor Jesus, buscamos repreender, irmãos, aquilo que não provém do Senhor. Seja um irmão mais novo, seja um irmão mais velho, nós temos que impor a palavra de Deus. Amém. Não darmos ouvidos, irmãos, para essas coisas. Senhor Jesus. E a última coisa, irmãos, é se fazer de vítima, né? Então, depois que ele criou narrativa, descredibilizou, juntou apoiadores, criou dúvidas, eles se fazem de vítima, né? Então, o que é? Não tem mais amor na igreja. Os irmãos de lá não tiveram amor com a gente, né? Eles falam que eles são uma igreja de Filadélfia, mas eles não tiveram amor. Senhor Jesus, irmãos, você deixar de falar com alguém que vai te prejudicar na vida da igreja, é um ato de amor também. É um ato de amor para com o Senhor,
que é a nossa prioridade aqui na terra. Senhor Jesus, isso não é fácil, irmãos. Eu confesso, eu tive um coração um pouco mole. Senhor Jesus, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Senhor Jesus. Amém? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo toda a desobediência a Cristo, a obediência de Cristo. Amém? Mais um. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos uma arma poderosa, irmão. Sofismas é quando nós criamos castelos, né, em nossa mente, né? Criamos fortalezas para barrar o caminho de Deus, né, no nosso coração e na nossa cabeça. Amém? Senhor Jesus. E agora, irmãos, para finalizar, depois de tudo isso que Satanás tenta fazer, irmãos, na nossa mente e na vida da igreja, como deve ser o nosso proceder, né? Para com a palavra de Deus. Senhor Jesus. 2 Coríntios 2:13. Calma aí. Opa! Não, é aquele que fala da bomba lá, a simplicidade e obediência devidas a Cristo, né? Calma aí, irmãos. 11:1, né, se eu não me engano. Isso. Aí. Mas receio que se assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmão, nós devemos ter um coração simples e devemos ser puros para com a palavra de Deus. Senhor Jesus, e como que eu faço isso, irmãos? Eu não consigo ser puro a todo tempo, mas se eu tiver um coração de me arrepender perante o Senhor, um coração de seguir o Senhor de perto, Senhor Jesus, irmãos, e nosso sentimento, irmão, nos enganam. Senhor Jesus, então quando nós vamos partir o pão, irmãos, muitas vezes nós somos tomados de uma emoção genuína, né? Nós choramos, nós nos arrependemos ali antes de partir o pão. Mas às vezes, irmãos, nós não vamos ser tomados de emoção, né? Claro que não deve ser uma coisa, irmãos, ritualística para a gente, né? Tem que ser algo vivo. Nós estamos partindo o corpo, né? Do Senhor, fazendo isso em memória dele. Mas, irmãos, não quer dizer que se você não chore, né? Ou não seja tomado de emoção, você não está tendo a simplicidade e a pureza, né? Que o Senhor quer de nós, né? Nós devemos seguir o Senhor, apesar das nossas emoções, né? Apesar dos nossos sentimentos, né? Estando nós tristes ou nós felizes, né? Naquele momento. Então, as suas emoções, né? Principalmente para os adolescentes, elas não definem, né? Quem vocês são, né? Aquilo que vocês fizeram não define quem vocês são, né? Senhor Jesus. Então vamos ler 2 Coríntios 4, do 1 ao 6. Amém. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem e que estão encobertos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor Jesus, então é isso, irmãos, que deve ser a nossa realidade, né? A luz do Senhor tem que brilhar no nosso coração. Senhor Jesus, e o nosso conhecimento, irmão, deve ser a palavra. Senhor Jesus, não deve haver distinções entre nós, né? Entre o que o irmão Pedro fala e entre o que nós pensamos. Senhor Jesus, então nós temos que ver na palavra. Nós temos, irmãos, que ser um com os irmãos que estão na nossa frente. Porque um dia, irmão, o Marcelino está na nossa frente. E um dia ele vai errar, porque ele é humano. E nós devemos ser um com o Marcelino de alma. Um com os irmãos responsáveis de alma. Senhor Jesus. E assim nós também, irmãos. Marcelino, na reunião que nós tivemos com os pais dos adolescentes, ele falou que nós cuidamos da herança dos pais. Senhor Jesus. E vai ter um dia, irmãos, que nós vamos errar, né? Nós vamos errar com os filhos de vocês. Nós não estamos imunes a isso. Senhor Jesus. Mas, irmãos, pela misericórdia do Senhor, acredito que nós mais acertamos do que erramos, né? Senhor Jesus, nós precisamos do apoio dos irmãos. Seja quando nós acertamos, ou seja quando nós erramos. Então, irmãos, surgem muitas perguntas, né, dos adolescentes. E nós temos que buscar a iluminação na palavra. Então, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, para vocês. Então, o adolescente chegou em nós e perguntou: eu posso ir na festa junina da escola? Então, irmãos, o que você responderia para um adolescente? Vocês não sabem o que eu respondi, não é? O que vocês responderiam? Será que estaria de acordo com a palavra de Deus? Não sei. Mas porque eu estou aqui, eu tive que responder. Não é mesmo? E se eu respondi certo, se eu respondi errado, não é? Vocês não sabem. Senhor Jesus. Mas, irmãos, a palavra de Deus é o nosso refúgio, né? Amém. E é através dela que nós respondemos todas as coisas. Amém. Seja sofismas, seja dúvidas, né? Então, irmãos, isso é um exemplo, né? Que nesse momento ficou para mim responder, né? Mas se perguntasse para vocês, os filhos de vocês perguntassem para vocês, né? O que vocês iriam responder? Por isso é importante, irmão, nós todos estarmos conectados com a videira verdadeira. Amém. Seguir o Senhor de perto. Amém. Senhor Jesus. Amém. Porque um dia nós vamos ser provados, né? Seja no nosso serviço, no nosso trabalho, ou aqui na casa de adolescentes, né? Senhor Jesus. Amém. E, irmão, seja você respondendo, você errando ou você acertando, eu quero ser um com você, irmão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Eu quero ser igual o filho de Noé, né? Que cobriu a nudez do seu próprio pai, né? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, era isso, né? Espero que o Senhor tenha ajudado vocês na palavra e vamos permanecer juntos. Amém. 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 Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Raquel. Você está comigo, né?
Amém? Boa noite. Nesse momento nós nos despedimos dos nossos irmãos e amigos que nos assistem no YouTube.